Seja bem-vindo a mais um episódio do Base Talk. Nessa semana, nós estaremos aqui refletindo, conversando, discutindo sobre a pregação do domingo passado. Esse que é um programa da Base Renascença. Semanalmente nós estamos aqui tratando sobre os temas vindo diretamente das Escrituras Sagradas para o seu coração. Não se esquece, ativa aí as notificações para você receber vídeo novo toda vez que tiver. Também curte, já compartilha aí com aquela pessoa que você sabe que precisa escutar sobre esse assunto, que está precisando da palavra de Deus para o coração dela. E hoje a gente tem convidados muito especiais. Eu vou até colocar o meu óculos, porque todos estão de óculos, são intelectuais, então eu também vou parecer intelectual hoje. Para começar, ele que está em todo lugar, ele que é quase onisciente, onipotente e onipresente, Pastor Vitinho, seja muito bem-vindo. Vai começar a falar de eleição e predestinação, tu já começou com heresia, né? É um privilégio estar aqui de novo, compartilhando da palavra de Deus, para servir os nossos irmãos. Uma alegria muito grande. Dessa vez, primeira vez com meu irmão, meu querido amigo, o nosso queridíssimo Divaci, homem de Deus. É isso aí, seja muito bem-vindo, meu irmão Divaci. Obrigado. É um prazer estar aqui, né, com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Algo que é maravilhoso, sempre prazeroso de discutir, de debater, enfim. Vamos aprender com Deus. Vamos lá, vamos aprender com esse homem, né, Vitinho? É isso aí. Vamos aprender. Conhece muito. Conhece muito. E olha, hoje a gente vai tratar, então, sobre a pregação do domingo passado. O tema foi as bênçãos... É isso? As bênçãos? As bênçãos espirituais concedidas pelo Deus Trino. Concedidas pelo Deus Trino, que foi ministrado aí pelo pastor Vitinho, e está lá em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Então pegue a sua Bíblia aí, acompanhe. Eu vou fazer aqui a leitura do texto. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, vai dizer assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14, é um texto daqueles que você começa a ler e percebe que Paulo não colocou ponto final, né? Talvez nem vírgula, vai num tiro só. Pastor Vitinho, pode trazer pra gente aí um pouco do contexto desse texto de Paulo? Amém. Paulo planta essa igreja lá em Atos capítulo 10, né? Desculpa, capítulo 19 e 20, ele planta essa igreja, passa 3 anos lá, e por meio da escolha do Senhor, né, enviar Paulo ali, ele planta aquela igreja, os irmãos se convertem e diante de uma cidade tão pagã, né, mística, onde se tinha muito paganismo, ocultismo, ali o evangelho alcança o coração de alguns irmãos e irmãs, eles
fazem uma comunidade ali. E nas viagens missionárias de Paulo, em um certo momento, Paulo é preso em Roma, né? Na sua primeira prisão, né? Paulo teve duas, né? A primeira prisão, que ele escreve as cartas da prisão, que nós chamamos, né? As primeiras cartas da prisão, Colossenses, né? Efésios, inclusive. E essa carta é escrita da prisão. Então, Paulo está escrevendo da prisão em Roma. Não era uma prisão por meio de algemas, né? Uma prisão domiciliar. A segunda prisão foi por meio de ele era acorrentado e tal. Tinha poucos, era pouco nutrido. Esse daqui não, esse daqui era uma prisão domiciliar, né? E Paulo estava preso, escrevendo para aqueles irmãos, né? Daquela igreja que foi plantada ali diante de um ambiente muito hostil, que é a cidade de Éfeso, né? E Paulo começa afirmando as bênçãos que eles receberam em Cristo. Então, diante dos desafios de uma cultura completamente pagã, que se pregava o ocultismo, né, e que, de certa forma, aqueles irmãos estavam se sentindo, de uma certa forma, um pouco de retaliação por conta dessa cultura, Paulo lembra a eles que eles foram escolhidos, que eles foram redimidos, que eles foram adotados. Então, é interessante também porque lá na frente, Paulo vai falar sobre a questão dos gentios e judeus no mesmo corpo de Cristo, né? E aqui ele está escrevendo especificamente para os gentios, né? É uma carta direcionada aos gentios. É claro que ele fala pontualmente dos judeus, mas aqui é uma carta aos gentios, até porque a grande quantidade das pessoas que se converteram naquela igreja eram gentios. Então ele está escrevendo para um público, né, que não fazia parte do povo de Deus. Inclusive, no capítulo 2, ele vai falar que antes vocês não eram povo, agora vocês são povo. Antes vocês não tinham a mensagem da circuncisão, agora vocês foram circuncidados no coração. Então isso é maravilhoso, porque diante de todo esse cenário hostil, diante de uma cultura que rejeitava a Deus, Paulo planta aquela igreja, os irmãos se convertem e agora ele está escrevendo essas bênçãos espirituais, né, concedidas por esse Deus tão maravilhoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E aqui a gente vê que Paulo, esse é um texto, né, do 3 ao 14, a gente estava até comentando aqui, que é um texto que Paulo começa um pensamento do 3 e vai até o 14 num tiro só, e parece ser a pessoa quando está contando alguma coisa muito empolgada e a gente tem que dizer assim, ei, calma aí, respira, né? Porque ele vai embora, né, no pensamento, mas ele constrói muito perfeitamente esse pensamento, né, Edvaci, do começo até o final. Mas é um texto que trata do mais puro evangelho, não é isso? Glória a Deus, é maravilhoso porque é um texto, assim, de certa forma ele é curto, né? Mas é muito profundo. E traz tantas verdades, tantas bênçãos, né? Que fica até difícil da gente ler num tiro só e compreender. Você tem que realmente ruminar a palavra e entender cada verdade, cada bênção espiritual que aqui está inserido. Perfeito. Cada frase ali traz um ensinamento muito profundo, né? Muito grande. E a gente vai conversar com calma sobre cada um desses pontos, né? O primeiro ponto que a gente vai ver aqui e que o pastor Vitinho trouxe na sua ministração é a bênção da eleição, que a gente vai ver nos versículos de 4 a 6, em que ele vai falar que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes de você existir, antes de o Brasil existir, antes de você fazer qualquer coisa boa ou qualquer besteira, né? Deus já sabia, Deus já tinha escolhido. E isso é graça, né? Porque se dependesse apenas do nosso currículo espiritual para sermos eleitos, ia ser muito complicado, né? Não, pastor Vitinho? Eu pergunto, essa doutrina que ele vai trazer, se puder comentar um pouco sobre o texto, mas eu já vou deixar logo uma pergunta também. Essa doutrina da eleição, ela nos consola ou nos assusta?
ela ela nos consola, ela também nos assusta. Eu acho que os dois, porque ela nos assusta porque é muito difícil nós compreendermos. De fato, é verdade. Eu lembro que quando estava começando a estudar essa perspectiva mais reformada da palavra de Deus, né, nessa ótica, nossa, eu rejeitava muito. Não é impossível, não tem como. Só que, assim, quando a gente se depara com um texto desse, eu não consigo sair dessa compreensão que é clara aqui. Que Deus nos escolheu. E aqui tem duas coisas bem interessantes. Deus é a fonte da ele é a fonte da escolha, ou seja, nós fomos escolhidos por quem? Nós fomos escolhidos por Deus, né? Isso é maravilhoso, porque nós temos um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, que nos escolheu. Nós não temos um Deus como a cultura pagã, porque para você se chegar a um Deus pagão, você tinha que fazer uma oferenda, e fazendo uma oferenda ele te aceitava. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus, que a Bíblia nos esclarece, é um Deus que vai ao nosso encontro. Então nós fomos escolhidos por esse Deus. Isso assim, é magnífico, é maravilhoso. E o segundo ponto é que essa escolha, ela tem uma origem antes da fundação do mundo. Então nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo existir, né? Deus em sua harmonia ali, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, né? O Deus Trino. Por isso o próprio tema, né? As bênçãos concedidas pelo Deus Trino. Então esse Deus, no seu propósito eterno, maravilhoso, na eternidade passada, antes de tudo existir, eles arquitetaram esse plano de salvação, que não é o plano B de Deus, é o plano A. Sempre é para ser assim, né? E a gente vê isso de uma forma concreta, né? Dia após dia, ao longo da história da Bíblia, nós vemos que esse plano está se concretizando. E esse plano é o plano eterno de Deus, né? E esse plano, ele foi realizado e idealizado antes da fundação do mundo para ser concretizado hoje, por exemplo, na nossa vida. Nós fomos escolhidos por Deus, né? E ao mesmo tempo, pastor Vitinho, Diego, é muito complicado. Foi muito complicado. É complicado em gerações compreender isso, né? Nós compreendemos, o Espírito Santo habita em nós. Uhum. Nós temos maior facilidade de compreender. Mas, lembrando daquela sociedade daquele período, né? As pessoas que eram idólatras, por exemplo, elas tinham que, como tu falaste, tinham que ofertar alguma coisa. Tinham os saduceus, fariseus, etc. Eles tinham que cumprir a lei, eles tinham que fazer alguma coisa para serem aprovados. Vindo para hoje, nossa sociedade pós-moderna, nós não admitimos que alguém faça alguma coisa para a gente, nós que somos protagonistas de nossas vidas. Sim. Então é uma doutrina difícil de compreender. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha a palavra, que vê, por exemplo, lá em Romanos 3, versos 10 e 11, diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós não temos condições de buscar a Deus, se não for Ele nos trazendo a palavra. O próprio Jesus Cristo escolheu os discípulos, não foi... E ele registra isso lá em João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Que maravilha, né? Tem até aquela... muito maravilhoso, meu irmão, muito maravilhoso isso que você falou. E eu lembrando, tem até aquele jargão gospel, né? Vocês aceitam a Jesus e tal, aí a pessoa vai lá e aceita e tal, como se fosse possível nós, por conta própria, escolhermos a Deus, né? E é impossível. Nós só escolhemos a Deus porque nós fomos escolhidos por Ele. Inclusive, no Efésios capítulo 2, fala sobre isso, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecados. Então, como que um morto vai escolher alguma coisa? Um morto
tá morto. Morto não escolhe. Não escolhe, não tem como. Inclusive, tu tem até uma camisa. Eu tenho uma camisa. O morto não escolhe. Então, nós só escolhemos a Deus porque Deus nos escolheu. Não tem outro caminho. Eu devia ter vindo com essa camisa, né? Seria legal. Paul Washer fala isso, né? Ele diz assim que se Deus nos der a possibilidade de escolher entre ele e o pecado, 100% das vezes nós vamos escolher o pecado. Isso aí. Nós não temos nenhuma condição de escolher a Deus, né? E é muito claro aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4, é muito claro, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, não fomos nós que escolhemos, mas tem um propósito, né? Não é escolheu e pronto, né? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Divaci, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O que ele quer dizer com isso? Como ele resume aí, para o louvor da sua glória. Amém. Não é para sermos escravos de regras, escravos de religião, que a salvação vai muito além da religião, né? Mas para aquela sensação de que nós somos filhos. Todo filho quer agradar o pai. Todo filho, quando começa a jogar bola, começa a fazer uma jogada bonita, olha pro pai lá fora de campo, e aí, pai, minha jogada, né? É verdade. Verdade. E é esse o sentimento que nós temos que ter enquanto cristãos. Nós vamos errar, nós vamos errar. Nós vamos tropeçar, nós vamos tropeçar, né? Mas o sentimento é esse. Pô, que legal. Eu quero ir no teu PB, meu irmão. Eu quero participar do teu PB. Eu quero ir no teu. Tá melhor que o meu. Olha, A ilustração foi bem legal. Foi boa, gostei demais. É isso, né? É isso. Bom, e aí a gente segue para o segundo ponto. Hoje a gente tem 5 pontos, então a gente vai comentar aqui um pouco mais rápido. O segundo ponto está lá no versículo 5, que é a bênção da predestinação e adoção. Já que Paulo aqui já falou que somos escolhidos por Deus nele antes da fundação do mundo, ele também vai dizer que ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu jogo aqui para o pastor Vitinho comentar um pouco, porque agora a gente vai falar também de predestinação e adoção. Porque predestinação é um pouco mais difícil de digerir, porque a ideia que o texto está trazendo é o seguinte: Deus nos deu um destino antes de nós fazermos qualquer coisa, antes do mundo existir, antes de qualquer coisa. Isso significa a palavra predestinação, né? É bem simples. Pré, né, que significa anterior ou antes, e destinação, destino. Então Deus nos deu um destino anterior. Anterior a quê? Anterior às nossas ações, anterior ao mundo, anterior a tudo, né? Isso remete também àquilo que ele está falando no início, antes da fundação do mundo, que ele nos escolheu, né? Sim. Então, eu acho interessante porque o John Stott, ele fala que existe também uma continuação, ou seja, parece que Paulo ele está pegando um tema e tipo assim, dando continuidade como se fosse um rio. Uhum. Né? Então, Deus nos escolheu. Depois de Deus nos escolheu, nos deu um destino. E esse destino é a adoção, entende? Então, seria esse rio percorrendo, né? Esse rio progredindo e tal. Então, Deus nos escolheu e Deus nos predestinou. E a predestinação é Deus nos dando um destino antes de qualquer coisa, antes da gente fazer qualquer coisa, né? Então, Paulo está escrevendo para aqueles irmãos que não eram pertencentes ao povo de Deus. E ele está dizendo, olha, Deus deu um destino para vocês. E o destino de vocês é equivalente ao povo de Israel anteriormente. Porque agora vocês fazem parte da família de Deus. Agora vocês foram adotados, vocês foram enxertados na videira, né? Então, nós também, que não somos judeus, né? Nós que não fazemos parte, ou não fazíamos parte do povo de Deus, Deus nos deu o privilégio, por meio da sua predestinação, de nos escolher para a sua família. A predestinação é muito difícil da gente digerir, porém, aquilo que nós falamos aqui é difícil de digerir, mas é uma verdade bíblica das Escrituras para as nossas vidas. Inclusive, pode falar. Inclusive, se a gente olhar para a vida de Judas, por exemplo,
né, nós vamos perceber que Deus o predestinou para o seu destino. A Bíblia fala assim, ó, quando ele está na última ceia, em Lucas capítulo 22, versículo 22, Jesus está reunido e ele afirma assim, como está escrito, o que há de me trair, mas ai daquele que me trair. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele sabia como havia predeterminado quem haveria de traí-lo. Uhum. Então já estava predeterminado aquele que haveria de trair. Poderia ser outro? Não poderia ser outro. Jesus é onisciente, ele arquitetou tudo isso, entende? Então, nós vemos isso até mesmo no próprio contexto de Judas. Sim. A questão da predestinação, o problema é que a gente sempre, às vezes, enxerga pelo lado negativo. Mas se a gente for enxergar pela palavra mesmo, pelos versos, por esses versos, verso 5, verso 6, né? Não trata de nós. Ele não está tratando da gente. Ele está tratando dele. Né? Quando ele pega e fala, olha, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Aí se você considerar isso tudo aqui um aposto e passar para o verso 6, para louvor da glória de sua graça. Tá? Que ele nos concedeu o quê? Gratuitamente. Todas as ações partiram dele. Perfeito. Não há que eu questionar, não há porque eu tenho que olhar o lado negativo, né? Um lado negativo. Perfeito. Eu te pergunto, meu irmão. Eu queria só fazer um comentário. Sim. Eu gostei muito quando o pastor Vitinho pregou e colocou assim, olha, essa predestinação para adoção de filhos é um termo jurídico, né? E um ato familiar. Coisa fantástica. Sim. Coisa fantástica. Porque é isso que ele fez. Ele selou nossas vidas e falou assim, olha, está aqui registrado, você agora é filho. Você não precisa ter uma linhagem sanguínea. Sim. Sim. Você passou a ser filho. Né? E o filho tem toda uma prerrogativa. Filho é cuidado, filho é... Exatamente. Né? Protegido. Glória a Deus. E, inclusive, eu não lembro se eu falei na pregação, mas acredito que eu tenha falado. A gente também está diante de uma cultura grega que rejeitava aqueles que haviam sido rejeitados pelos pais. Né? Sim. Então, aquelas crianças, bebês que eram rejeitados pelos pais, na cultura grega não podiam, de forma nenhuma, ser recolocados em uma nova família. E Paulo está pegando esse termo. O termo adotados aqui, adoção, é o mesmo termo grego que eles usavam para aquele filho rejeitado que não poderia ser adotado, né, numa nova família. Que Deus está dizendo, não, vocês não são assim. Eu, em amor, faço diferente com vocês. Eu dou uma nova família para vocês. Eu dou essa família para que vocês façam parte do meu propósito, do meu plano. Isso é maravilhoso, cara. Não tem... Muito emocionante, né? Isso é muito lindo, pô. Isso é muito lindo, pô. Tipo assim, a doutrina da predestinação quebra qualquer orgulho do nosso coração, como Paulo também escreve aos Romanos. Tipo assim, porque se a gente tivesse conquistado a nossa salvação, a gente teria a glória, como Paulo escreve aos Romanos, né? Mas é tipo assim, a glória é toda de Deus porque a gente não fez nada, absolutamente nada. Tipo assim, a gente estava na nossa... Só uma ilustração, a gente estava como se a gente estivesse na nossa cama, sem fazer nada, parado, estático, estávamos mortos. Fazendo coisa errada. Inclusive, Deus assim olhou pra gente, eu vou salvar para demonstrar o meu amor. Cara, isso é maravilhoso. Não tem explicação, né? E aí, eu jogo uma pergunta para vocês, né? Aliás, vou fazer uma aqui pro pastor Vitinho, que me veio na cabeça agora, nem estava escrito aqui, mas a doutrina da predestinação, ela traz dentro da própria igreja brasileira, traz conflitos, né, de interpretação e tal, porque a pergunta que surge é, Deus me deu um destino prévio, então agora eu não posso mais controlar a minha vida, eu sou um boneco nas mãos de Deus, ele faz o que ele quiser. Não é esse o entendimento bíblico de predestinação, não é isso? Não, porque as pessoas atrelam a predestinação como se o homem não tivesse responsabilidade sobre a escolha. Vou tentar explicar de uma forma mais clara. O homem não é um robô
Porque ele escolhe. O homem escolhe. O homem escolhe a Deus. Só que é o que nós estamos falando aqui, o que o texto está nos esclarecendo. O homem só escolhe a Deus porque Deus escolheu. Então, nós só olhamos para Deus e percebemos a nossa necessidade de um Salvador porque Deus mudou o nosso coração ao ponto de nós escolhermos. Então, nós não somos um robô, nós temos escolha. Então, a ideia é o seguinte, o nosso coração resistia a Deus. Por exemplo, no meu contexto, eu não gostava de crente, até falei na pregação, não gostava de crente, não gostava da palavra de Deus, não gostava de nada. Isso é o quê? Graça. Eu estava resistindo à graça de Deus, então a palavra vinha e eu resistia. Então a gente resiste à graça de Deus, resiste. Só que até o momento que nós não resiste mais, porque a graça se torna irresistível. Esse é o chamado que Paulo diz, o chamado do evangelho aos romanos. Então quando Deus nos chama, a ideia é o seguinte, quando Deus nos chama, essa graça passa a ser irresistível, porque Deus quebra a resistência do nosso coração duro, Deus transforma num coração de carne, para que a gente olhe para a necessidade de um Salvador. Então, percebe que também há uma ação nossa de crer. Porque Deus não crê por nós. Sim. Mas a gente só crê porque isso é dom de Deus. Sim. Entende? Então, não tem nada nosso. Só que a gente age. Nós temos fé, depositamos crenças e tal. Só que Deus muda tudo isso, né, para a gente poder se voltar a Ele. Então, a gente não é um robô. Nós cremos, depositamos fé. A própria questão da santificação também é uma responsabilidade nossa. Mas tudo isso acontece porque a mão de Deus está lá, ó, nos conduzindo, nos guiando e tal, entendeu? Perfeito. E a outra pergunta que eu ia fazer, agora eu vou jogar para a Divaci, voltando para a adoção. Né? Predestinação, ok, a gente já entendeu. Agora voltando para a adoção, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A gente falou agora, isso é tão bonito da gente meditar, mas fica uma reflexão para nós. Como isso muda a nossa oração a partir de agora, de olhar para Deus porque às vezes a gente está passando por situações difíceis, por aflições, e a gente pensa que Deus está distante, que não está respondendo, ou até que Ele não nos ama. Mas aí a palavra vem e diz que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Como isso muda esse nosso relacionamento e essa nossa oração? Tremendamente. Porque uma coisa, pastor Vitinho até falou, né, da questão lá do presente, né, que teu pai te deu. Ah, sim. O tênis, a chuteira, né? A chuteira, isso. Aí, e ele não merecendo, ele recebeu. E era algo que estava no coração de Vitinho. Algo que estava no coração dele. E o pai sabia disso, né? E quantas vezes o pai também disse não para ele, por amor dele, né? Essa relação filho-pai, pai e filho, ela nos traz a confiança, nos traz a alegria de que eu tenho alguém que tá me protegendo, eu tenho alguém que eu posso pedir, né? E nós temos que pedir de fato, buscar nele a solução de nossos problemas, buscar nele os nossos desejos, colocar diante dele, tendo a sabedoria de que alguns nós vamos receber e outros não, porque não serão bons para a gente. Sim. Né? Mas muda bastante, porque não estamos sós. Eu costumo falar lá no PB, né? Miserável homem que depende de si próprio. Miserável homem que tem toda a força, todo o poder, toda a intelectualidade, mas sempre haverá uma situação, uma circunstância que ele não vai ser capaz de resolver. Quem vai resolver por ele? Se ele não tem nenhuma aliança com Deus, se ele não crê no Deus, ele crê em si próprio. Se ele não tem um pai, né? Não tem um pai que está sobre a vida dele. Ao mesmo tempo, eu fiz uma ilustração ontem no PB, queria trazer aqui para vocês comentarem também, bem rapidinho. Ao mesmo tempo, Deus nos coloca na família dele. E a gente também tem que agir agora como filhos. A partir do momento que ele nos chama para dentro de casa, ele vai nos tratar como pai. Mas a gente também precisa começar a agir como filhos numa relação familiar,
verdadeira, né? E isso inclui a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Qual foi a ilustração que eu trouxe ontem? Imagina que nós aqui, eu e o Divaci somos pais, temos filhos. Vitinho ainda não tem, mas ele tem uma relação muito boa com o pai dele. Imagina que você tem seu filho, vocês estão num domingo, ali um sábado, vocês estão o dia todo em casa, e aí o seu filho acorda, chega na cozinha, dá bom dia, depois ele passa o dia todo passando na tua frente, indo e voltando, mas ele te ignora o dia inteiro, como se tu não estivesse lá. Antes de dormir, ele chega para ti, dá uma boa noite e dorme. E no outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. Como que o pai ou a mãe se sente com o filho se relacionando dessa forma? Parecem completos estranhos. Eu até disse, parece que estão num ambiente de trabalho, colegas de trabalho, e talvez um colega que nem se gosta, porque ele só dá um bom dia e uma boa noite e acabou. E muitas vezes a gente faz assim com Deus. A gente faz uma oração da manhã muito rápida, passa o dia inteiro ignorando Deus que está bem aqui, Ele está do nosso lado, Ele quer se relacionar conosco, Ele está caminhando junto com a gente. E aí a gente só vai se lembrar no final da noite, antes de dormir, a gente faz um devocional, faz uma oração e tchau. Então entra também uma responsabilidade nossa, agora que somos filhos, de termos um relacionamento com Deus familiar. Eu vivo com Deus o dia inteiro, eu preciso me relacionar com Ele como filho e pai. Tô certo ou tô errado? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. É isso aí. Entra também uma responsabilidade nossa, né? Com certeza. Fala aí, Jô, tô jogando pra vocês. Não, como pai terreno é frustrante. Ser ignorado pelo próprio filho, pelos próprios filhos, né? Sim. É frustrante. Eu não sei se Deus se frustra. Deus não se frustra porque Ele conhece todas as coisas, mas Deus é um Deus relacional e Ele nos ensina isso desde Gênesis. Exato. Até o final. Ele é relacional. E quando Ele nos criou imagem e semelhança dele e restabeleceu essa imagem e semelhança na gente, né? Está restabelecendo esse processo de santificação, nos tornamos mais parecidos com Ele, nós temos também nos relacionar com Ele. Nós somos seres relacionais. Perfeito. Bom, ok. Joguei, entendemos. O Senhor, então, nos elege, nos escolhe nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a bênção da redenção e do perdão, que está lá no versículo 7 e 8, em que ele vai dizer: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E aqui ele traz redenção por meio do sangue. Então a cruz, ela não é um símbolo, a cruz, ela foi um pagamento real, né? Se alguém perguntar para você qual foi o custo da salvação, não foi um esforço nosso, mas foi um pagamento por meio de sangue, não é isso? Isso aí. E Pastor Vitinho, comenta um pouco sobre esse tópico, a bênção da redenção e do perdão, falando um pouco para a gente sobre isso. Redenção, perdão, Cristo. Na pregação, não tive como falar isso, né? Até porque ia ficar muito longa, né? Mas esses dois termos que Paulo está usando aqui é equivalente a dois termos no Antigo Testamento. Então, os dois termos gregos equivalem a dois termos hebraicos, que é o contexto de Levítico 18. Então, redenção, perdão dos pecados aqui é um único termo, chamado propiciação, no original. Sim. E redenção é redenção mesmo. Então, ou expiação, né? Então, expiação e propiciação, que no caso é redenção e perdão dos pecados, que é equivalente ao contexto de Levítico capítulo 16, que Paulo está trazendo à mente, né? Escrevendo e afirmando que, olha, da mesma forma como havia dois bodes, o bode propiciatório e o bode expiatório,
Cristo Jesus une, ele é o representante do principal símbolo para a cultura israelita, né? O principal símbolo é quando Deus aceitava o bode ao ponto dele perdoar os pecados do seu povo. Cristo Jesus é o cumprimento eterno dessas duas palavras, redenção e perdão dos pecados, que é expiação e propiciação. Então, o que acontecia no contexto lá, para deixar mais claro para vocês, é que haviam 2 bodes, né, Yom Kippur, né, que é o dia da expiação, né? Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava 2 bodes. Um bode, ele matava, porque havia na lei que para Deus perdoar os pecados, teria que ter derramamento de sangue, né? Então, um bode sem defeito, chamado de bode propiciatório, ele era colocado na mesa de propiciação, ele era morto, né? O sangue era derramado, e isso significa que a justiça de Deus está sendo manifestada. O outro bode, ele não morria. O outro bode, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre ele, e ele saía da tenda, saía do arraial de Israel para ir para o deserto, afirmando, de uma forma simbólica, claro, que o pecado estava saindo do povo. Então, esses 2 símbolos são cumpridos em Cristo. Cristo é aquele que derramou o seu sangue, e Cristo é aquele que tirou o pecado, está tirando o pecado pouco a pouco do seu povo. Então aqui Paulo está dizendo, agora a gente consegue ler o texto nesse cenário maravilhoso. Nele temos a redenção. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, né? Ele é o bode que se entregou por nós para que a justiça de Deus possa ser manifestada. Da mesma forma que por meio do seu sangue, ele perdoou os nossos pecados. Ele morreu na cruz, o seu sangue foi derramado e isso satisfaz a justiça de Deus. Então a ira de Deus que estava sobre nós caiu sobre o seu filho, porque ele é esse bode. Da mesma forma como ele é o bode que saiu da tenda de Israel, indo até a morte, vencendo a morte e trazendo sobre ele para nós vida. Então, é nesse cenário que Paulo pega essa verdade maravilhosa. Por meio do seu sangue, ele perdoou os nossos pecados. Não há mais, sabe aquela dívida que havia entre nós e Deus? Essa dívida foi rasgada. Eu acho interessante porque toda vez que eu penso sobre isso, eu penso em um agiota, né? Agiota, né? Gente, agiota não tô defendendo não, Deus me livre. Mas isso é muito interessante, porque o agiota, ele, alguns, né? Eles matam por conta de uma fiança que não foi paga, né? Sim. Então, pensa bem, imagina só você devendo um agiota, e o agiota lá em cima de ti, ó, eu vou te matar, precisa pagar. Chega um momento que o seu pai vê essa realidade e paga essa fiança, e paga essa dívida que você tem com o agiota. O agiota, ele voltaria para você e falaria, eu vou te matar? Não. O preço foi pago. O preço foi pago. É a mesma coisa aqui. Tipo, não tem como, porque aí agora a gente já entra também na questão de sermos salvos para sempre, né? E que não podemos nos perder, né? A salvação é um ato e nós não podemos perder a salvação. Porque, tipo assim, Deus não pode virar para nós e dizer assim, eu vou jogar minha ira sobre você de novo. Não tem como. Porque caiu sobre o seu filho. Sim. E nós cremos nessa verdade. Então não tem como o agiota, né, chegar e virar pra gente e dizer, eu vou matar você. Ele não estaria sendo justo, porque a fiança foi paga. Então, isso significa para nós que Deus perdoou os nossos pecados em Cristo e Ele jogou no mar de esquecimento os nossos pecados e Ele não vai derramar mais sua ira sobre nós. Então, justamente Amém. Esse termo, excelente essa, né, definição. Até nos arrepiamos. Vibra, né? É verdade. Me arrupiei todo. E é interessante no verso 7, né, que ele fala assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, né? A remissão dos pecados. Ou seja, a remissão, remir, a palavra mesmo lá no original é pagar. Sim. Pago, né, pelos nossos pecados. Qual é o salário do pecado? A morte. É a morte. Então o preço está pago. Quem pagou? Fomos nós.
Não fomos nós. Sim. Olha, que infelicidade para a pessoa do século XXI. Hein? É verdade. Não fomos nós. Foi ele. Alguém pagou por nós. Alguém pagou por nós. Amém. E a redenção é isso, né? A libertação por meio de um pagamento, de um resgate. Então hoje nós somos livres porque Deus pagou o nosso resgate colocando seu próprio filho na cruz, derramando seu sangue. Eu gosto de trazer a ilustração também de um tribunal, né? Em que nós somos os criminosos aqui, né? Nós somos os pecadores, os criminosos que estamos... já recebemos a nossa sentença, nós estamos condenados. Nós nascemos condenados, já temos essa sentença. E aí lá no tribunal, a gente condenado, de repente entra o filho do juiz e diz: eu pago pela libertação dele, eu pago pela libertação dela. E aí o que esse texto... para completar, eu sempre trago essa ilustração, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, porque com esse texto aqui, se a gente pegar os versículos anteriores, não é só que Cristo nos libertou da prisão, da condenação, pagando o preço por nós. Não é só isso. Mas é que, além disso, o próprio juiz agora, ele nos leva para morar junto com ele dentro da casa dele. Porque ele diz que ele nos adotou como filhos. Verdade. Então, além da gente ser liberto porque Cristo pagou o preço por nós, o juiz ainda nos leva para casa e diz: agora vocês são meu filho. O juiz leva o criminoso para dentro de casa e adota ele como filho. Verdade maravilhosa. E a gente está nesse período que, ao mesmo tempo que nós habitamos aqui na terra, nós estamos também assentados com Cristo lá no céu. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Isso é Ao mesmo tempo. maravilhoso, isso é uma benção. Eu até citei isso ontem no PB, porque, não sei se eu estou errado aí, pastor Vitinho, que é mestre, vai dizer pra gente. Diz aí logo se eu estou sendo herege. Quebra logo as heresias. Diz logo se eu estou sendo herege, se eu falei errado. Mas quando Cristo, porque a gente está no tempo Cronos e Deus está no tempo Kairos. Isso aí eu estou certo, né? Tô certo isso aí? Tô certo, né? Para Deus não existe o tempo linear, não é isso? Para Deus não existe esse tempo linear. Então, quando Cristo ele morre lá na cruz, ele paga o preço por nós e imediatamente todos os eleitos estão salvos, além do tempo. Porém, na nossa realidade, no nosso tempo, a gente precisa caminhar até chegar a esse dia do chamado, que é o cumprimento da nossa salvação. Mas, como tu falou, Cristo morreu imediatamente, os seus eleitos já estão salvos. Tô certo ou eu tô herege? Não, é isso aí. É isso aí. Além do tempo, fora do tempo, porque para Deus não existe esse tempo. Não tem. A gente aqui caminha aqui até chegar esse dia do chamado, né? Até a Bíblia fala, né, que um dia para Deus é equivalente a 1000 anos, né? Verdade. É verdade. Não tem isso. Então, foi só um adendo, só para eu saber aqui do pastor Vitinho se eu estava falando certo. Mas espero que você tenha entendido aí. Então, continuando, a redenção. Então, vamos lá. Ele já falou que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus em amor. E nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. E aí ele continua para o próximo ponto, que é a bênção da convergência em Cristo. E eu achei isso aqui, quando o pastor Vitinho ministrou, finalmente eu consegui olhar para esse texto com paz no meu coração. Porque ele vai dizer assim no versículo 9: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Pastor Vitinho, Paulo está dizendo o seguinte: a história, ela não está solta não. O que está acontecendo lá fora ou dentro da igreja ou até nas regiões celestiais não está solto. Está convergindo em Cristo. Fala um pouquinho para nós aí. Né?
Cara, isso é muito... O mundo não é um grupo do WhatsApp sem administrador. É isso? Cara, isso é muito maravilhoso, porque nós temos uma ideia muito equivocada que as coisas que estão acontecendo no mundo, as calamidades e tudo mais, estão soltas assim pelo mundo. Não existe alguém que está governando, administrando o mundo. Isso é um equívoco nós pensarmos. As coisas estão convergindo para Cristo. Essa é a verdade desse texto, né? E a nossa própria vida pessoal também é uma aplicação desse texto. As nossas vidas estão convergindo para Cristo. Ou seja, nós estamos sendo mais parecidos com Ele dia após dia. Algumas pessoas de uma forma mais lenta, outras pessoas de uma forma mais rápida. Mas a verdade é que todos nós estamos no tempo de Deus. O tempo que Ele determinou para cada pessoa. Nós estamos nos tornando mais parecidos com o seu Filho. Isso diz respeito a nós. Mas também isso diz respeito ao mundo. Deus está transformando esse mundo. O que aconteceu foi que, quando nós olhamos, isso é teologia bíblica, né, que a gente chama no estudo da teologia, né, que é o estudo de como que Deus está redimindo o mundo ao longo de toda a história da redenção. Então, o que acontece? Lá em Gênesis, Deus desenvolve um jardim, estava tudo muito, muito bom, e a ideia era assim, olha, vocês devem estender esse jardim. Então o Éden era para ser expandido, para que a glória de Deus seja manifestada por meio de famílias. Essa é a ideia, esse é o plano de Deus, né? E para o Éden ser expandido, né? Essa é a ordem cultural de Deus. Só que veio o pecado. Veio o pecado e manchou tudo isso. Então o Éden se expandiu, mas se expandiu com pecado. Entende? Então, de fato, as coisas foram... O Éden se expandiu, mas se expandiu por meio de pecados. Então, as famílias demonstraram pecado. O mundo, né, a vegetação, a plantação, tudo foi afetado pelo pecado. Todo o cosmos, né, como diz Joe Owen, todo o cosmos foi afetado pelo pecado. Beleza. Quando a gente olha para esse texto, a ideia é o seguinte: mas esse plano não era para ser assim. O plano era esse mesmo. O plano era esse. Ao ponto de que, em algum momento, quando ele voltar na sua segunda vinda, ele vai... Tudo aquilo que foi manchado pelo pecado, tudo aquilo que o homem destruiu por conta da sua rebeldia para com Deus, em Cristo vai ser redimido. Em Cristo vai ser transformado. Ou seja, a gente vê guerras, a gente vê brigas, a gente vê desavenças, a nação brigando com nação. Tudo isso não era para acontecer. Era para viver em harmonia, era para as famílias viverem em harmonia, né? Era para as nações viverem em harmonia. Em algum momento isso vai acontecer, quando Deus voltar, porque Ele vai redimir esse mundo, Ele vai transformar esse mundo. Então, se esse mundo hoje está em desarmonia, Deus vai harmonizar. Como que a gente consegue ver isso na prática, na Escritura Sagrada? Que eu esqueci do texto. Eu falei do texto, né? Não sei se vocês perceberam. Eu falei do texto, mas eu esqueci o texto lá na hora. Mas só que depois eu trouxe lá no Instagram, que é Isaías 11. Olha só que coisa maravilhosa que Isaías traz pra gente, que é uma profecia. Só para falar um pouco disso aqui, porque é muito importante. Está falando do ramo de Jessé, né? Aquele ramo que viria um renovo, né? Saindo das suas raízes, e esse ramo viria do trono de Jessé. Isso é Jesus. Esse trono, né? Esse renovo é Jesus. Então, olha só o que a Bíblia fala. Versículo 5. A retidão será o feixe do seu peito, a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com a ursa. Os seus filhotes deitarão juntos. O leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo das cobras. E a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal a ninguém. Nada será destruído, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. Essa é a nossa expectativa. As coisas convergindo a Cristo é isso. A harmonia de volta na criação. Novos céus e nova terra. Antigamente era o quê?
jardim. Agora vem uma nova cidade descendo de Jerusalém. Aleluia. Isso é maravilhoso. Cidade celestial. Essa é a nossa expectativa. E é interessante essa questão da convergência, porque quem é Jesus? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se a gente for lá em Gênesis, que é relatado em João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito. Glória a Deus. E aí vai convergir em quem? Nele, Tudo nele. o ômega. Tudo nele. Nada tá solto, né? Nada cara? está solto. Como isso é maravilhoso, né, cara? Como que a gente aplica isso para nossa família? A nossa família está convergindo em Cristo. Cara, que coisa linda isso. Por mais que não esteja bem, algo não tá legal na minha família, tem um problema, tem uma situação financeira, tem uma doença, sei lá, tem um luto, mas está convergindo para Cristo. Isso traz paz para o nosso coração. Que em meio a qualquer situação dessa, estamos convergindo para Cristo. Amém. Glória a Deus. Em Cristo, né? Para todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. E aí a gente vem para o último ponto, que é a bênção do selo do Espírito, que é outro texto maravilhoso aqui. Cara, assim, né? Que argumentação de Paulo do começo ao fim, que é espetacular. E aqui nos versículos 13 e 14 ele vai dizer: nele, quando ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Selado com o Espírito Santo. Deus coloca o selo dele e diz: é meu. Né? Jesus coloca o selo dele e diz: é meu, é minha. É um penhor, é uma garantia. Não é não é como uma garantia estendida da loja que tu não sabe se funciona ou se não funciona. Aqui é a garantia de Deus, né? Pastor Vitor, o Senhor nos sela, né? Nós somos escolhidos, predestinados, nós somos redimidos, perdoados, e aí Ele nos sela com seu Espírito Santo. Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Esse selo é um selo jurídico, né? É um selo imperial. Essa é a expressão. É um selo imperial onde o imperador usava esse selo para selar as suas terras, dizendo que é a sua propriedade. Então, quando ele ganhava as batalhas, quando ele ganhava as batalhas, ele selava aquela terra ali por meio do seu selo imperial. Olha o que Deus está nos dizendo. Tipo assim, eu selei vocês para vocês se tornarem a minha propriedade. Aí eu não consigo enxergar esse texto aqui sem Romanos 8, porque eu acho que isso aqui, tipo assim, é maravilhoso. Porque em Romanos 8 diz assim, ó: pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outros poderes, nem as potestades celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá embaixo, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. É tipo assim, ó: Deus nos selou, vocês são a minha propriedade e eu demonstrei o meu amor por vocês. Então não tem nada. A gente pode perguntar, a gente pode passar aqui o dia todinho perguntando pra gente, nos perguntando aqui: o que é que vai nos separar do amor de Deus? Quem pode nos arrancar da sua presença? Nada. É o que Romanos 8 está dizendo. Nada. Nós fomos selados por Deus, gente. Tipo assim, nós fomos selados pelo autor da história. Nós fomos selados por aquele que deu vida às estrelas. Nós fomos selados por aqueles que, quando a gente olha para o universo, planeta atrás de planeta, e os astrólogos encontrando novos planetas, de milhares de distância daqui, não sei nem quanto tempo, anos-luz, não sei o quê. Deus criou tudo isso, e esse mesmo Deus, cara, Ele nos selou. Vocês são meus. Antes vocês estavam distantes, agora vocês são meus. E vocês, é assim, Deus colocando a gente na mão. Sabe aquela... eu tinha uma brincadeira antiga, né? Com os meus amigos, que a gente colocava uma peteca, né, na mão. Não sei se vocês já brincaram disso. Eu colocava uma peteca na mão e segurava essa peteca. Quem
quem tirava, né? Aí a pessoa saía correndo, né? Aí quem tirava a peteca da mão vencia a coisa, né? Então tinha duas coisas para fazer. Primeiro, correr atrás da pessoa que estava com peteca e pegando essa pessoa, tinha que arrancar a peteca da mão dessa pessoa, né? Lembro quando eu morava na cidade operária, a gente brincava muito disso. É como se nós fôssemos essa peteca, Deus colocasse a gente na mão e, assim, imagina tudo correndo atrás da gente para tentar tirar o diabo que perturba a gente pra caramba, tentando tirar a gente das mãos de Deus. É impossível. Impossível. Na minha época a gente chamava de batimão. Essa brincadeira. Batimão, Mas a gente brincava no recreio do colégio e aí normalmente era com lanche. Então o cara tava aqui andando com uma coxinha, com uma coisa, batimão, caiu, quem pegar fica. A pessoa, a gente tá na mão de Deus, o diabo vem, bate, pegou. Meus irmãos, eu vejo esse trecho, né, assim, como um sinal assim, do amor de Deus, né? Qual é o maior medo de um filho? Eu acho que é ser abandonado por um pai. Sim. Né? Aí nós temos a Trindade, né? Como falou lá, bênçãos da Trindade. Nós temos o Deus Pai, o Filho que veio, que está lá no céu, né? O Filho que veio, esteve aqui entre nós, fez a obra, morreu por nós, subiu. E aí, estamos abandonados? Não. Ele deixou a garantia. Qual é a garantia? Selo do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo habita em nós. Aleluia. A gente, como filho, a gente não está abandonado. Mas que alguém, e isso acontece muito, né? Há experiências terríveis de pessoas aqui na terra, nas cidades, né? Pais que abandonam filhos, mas o nosso Deus não nos abandonou. Amém. E não nos abandona. Ele nos selou com seu Espírito. Louvado seja Deus. Firmados no Espírito Santo. Enfim. Eu vou soltar uma heresia aqui. Eita! Eu estava assistindo The Chosen. Essa é a heresia. Rapaz. Tô brincando. Eu tava assistindo... Tem uma ou outra. No feriadão que teve aí no carnaval, passei 5 dias, os 4 dias do carnaval, né? Todo assistindo The Chosen. Chorou Depois muito? da conferência. Eu e a Iana assistimos aí, maratonamos The Chosen. Assistimos Bom demais. 2 temporadas completas de The Chosen. Depois da conferência a gente assistia antes e tal. Então assistimos assim The Chosen, a conferência, o feriado todo. Eu lembro, e uma coisa me chamou a atenção, quando Jesus está sentado à ceia, está sentado à mesa com os seus discípulos, e os discípulos estavam chorando porque Jesus havia dito para eles que ele ia para Jerusalém não para vencer, porque essa era a expectativa deles, né? E a série traz isso, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, eles ficam felizes e começam a se alegrar e tal. Só que aí sai dessa cena da alegria e vai para a cena da ceia. Na cena da ceia, Jesus está sentado com seus discípulos e ele está declarando: olha, eu não vou para Jerusalém para vencer, eu vou para Jerusalém, como diz as profecias, para me sacrificar, né? E ele começa a conversar e os discípulos começam a chorar. Os discípulos começam a ficar: como assim? Aí Pedro: não, Senhor, não sei o quê. Aí Jesus vira para Pedro e diz: meu amigo, você vai me negar. Aí ele começa a gritar lá: não, nunca vou, jamais vou te negar e tal. Aí beleza, eles começam a chorar e tudo mais. Aí eles começam a dizer o seguinte, a se perguntar para Jesus, né? Mas se o Senhor for embora, tipo assim, o que a gente vai fazer? Porque a gente está aqui com o Senhor, tá vendo, e ali o Senhor está de uma forma presente aqui com a gente, nós estamos vendo, nós estamos crendo e tal, e assim, o Senhor vai embora e tal. Aí Jesus fala: mas virá outro, igual a mim, e dessa forma vocês nunca estarão mais sozinhos. Essa é a fala de Jesus. Então, o Espírito Santo nunca nos deixará mais só. Aleluia. Jesus se ascendeu, como o Divassi falou, ele se ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus. Mas a Trindade não nos deixou só. Aleluia. Ele selou com o Espírito e agora o Espírito habita em nós. E nunca nos deixará mais. Nunca, 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 nunca. Isso é maravilhoso. Aleluia. E aí a gente entra já entrando para o final aqui do nosso episódio, mas eu queria trazer um ponto aqui que sempre... quando a gente fala sobre
sobre isso, né? Sobre ser selado, sobre salvação, sobre não perder a salvação. Entra uma pergunta, eu vou jogar aqui pro irmão de Vassi, que sempre aparece, que é: bom, se agora eu sei que eu sou eleito, sou predestinado, sou salvo, agora eu posso viver acomodado, porque eu não preciso fazer mais nada, ou agora eu posso viver em pecado, já que eu estou salvo para sempre. E aí, meu irmão, te joguei a bomba. A gente até discutiu um pouquinho disso ontem, né? A salvação, ela não é uma autorização para viver de forma, vamos lá, devassa, de forma irresponsável, etc. Na realidade, se a pessoa ela vive dessa forma, é um claro sinal, cuidado, é um claro sinal de que ela possivelmente ela nunca recebeu Cristo na vida dela. Perfeito. Adotou a religião. Que você pode ter entrado numa igreja evangélica, numa igreja católica, ser uma pessoa religiosa, cumprir aqueles ritos e por fora tá... Perfeito. Né? Então é um cuidado que nós temos que ter. O cristão, o Espírito Santo habitando nele, ele tem prazer em agradar o Pai, como a gente falou no começo, né? Em agradar o Pai. E pecar é uma circunstância, porque nós estamos nesse corpo perecível, nós pecamos todos os dias. A gente é incapaz, até comentou ontem, a gente é incapaz de cumprir os 10 mandamentos durante um dia. A gente sempre vai tropeçar em algum. Sim. Mas é uma circunstância e a gente se sente mal. Né? Então é isso, eu entendo que cuidado, se você é daquele que quer, você que eu digo. Sim. Né? Exatamente, até porque o selo do Espírito Santo, ele nos garante inclusive isso, não só a salvação, mas nos garante que uma transformação de coração, né? Uma transformação de vida, de vontades, né? Com o selo do Espírito Santo, a minha vontade não é mais de viver em pecado, mas é de viver santo e irrepreensível na presença de Deus. Acima de tudo, não é uma vontade de cumprir regras. Exatamente. Porque se for para cumprir regras, vamos voltar para a lei. Sim. É uma vontade, que aí a gente entra no último ponto, é uma vontade de viver para o louvor da glória de Deus. Amém. Que é o último ponto que Paulo ele vai falar 3 vezes nesse texto. Para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Pastor Vitinho, para a gente encerrar com chave de ouro, para o louvor da glória de Deus, Paulo usa esse termo 3 vezes. Essa expressão utilizada aqui durante todo esse texto, fala um pouquinho qual é a importância dela então em todo esse texto de Paulo. Deus, ele não nos deu essas bênçãos porque nós somos bonitinhos, porque nós fizemos tudo certo, porque nós cumprimos a lei. Não é sobre nós. Esse texto aqui é dado a nós, mas não é sobre nós. Porque a bênção da escolha, a bênção do amor, a bênção da adoção, a bênção da predestinação, a bênção da redenção, a bênção do perdão dos pecados, a bênção da convergência, a bênção do selo do Espírito diz respeito a Deus manifestar o louvor da sua graça. Qual é o objetivo de Deus em salvar, em escolher, em amar, em predestinar, em perdoar os pecados? É mostrar para o mundo quem ele é em essência e quem ele é de verdade. E de verdade, em sua essência, em quem ele é, algo que é intrínseco a ele, é gracioso. Então ele demonstrou para a humanidade o Deus gracioso. Como eu falei agora há pouco, o mundo é dividido, as religiões é dividida em uma religião e as outras. O cristianismo e as outras. Por quê? Porque todas as outras, para você se chegar a um Deus, né, a alguma divindade, você precisa fazer alguma coisa. Quer seja uma oferenda, oferta, ou práticas mesmo, fé, ou melhor, obras, você precisa fazer. De alguma forma você precisa fazer alguma coisa para que essa pessoa... Para obter o favor, né? Para obter o favor, para te aceitar. Deus não. Por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Porque o cristianismo é um Deus que se abaixou, que
saiu da sua glória para habitar nesse mundo. Colossenses 1 fala sobre isso, né? Ele se esvaziou da sua glória para habitar dentro dessa terra, para habitar em uma casca humana, para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. Tudo isso demonstra o quê? Graça. Aleluia. O que nós não temos em outra religião. Em outra religião nós não temos graça. Só no cristianismo. Isso é maravilhoso. Aleluia. Quem é que fala isso também é o Paul Washer. O Paul Washer fala que em uma outra religião, o artifício de você se apresentar a uma divindade é obra. Você precisa fazer alguma coisa. Sim. Só no cristianismo é graça. Amém. Você é aceitado por essa divindade, pelo Deus que criou todas as coisas, apenas por graça. Então tudo isso aqui, eleição, predestinação, redenção, perdão dos pecados, selo do Espírito, tudo isso tem um objetivo. Deus demonstrar o seu favor imerecido sobre nós. Para isso que ele redimiu o mundo. Para isso que ele está redimindo o mundo. Né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Você, então, é um escolhido por Deus, aceito por Deus, predestinado, amado, adotado como filho, redimido, perdoado, tem o selo do Espírito, tudo isso para Deus manifestar a graça dele na sua vida e para você viver para o louvor da sua glória. Coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente e viva, definitivamente viva para a glória de Deus. Você não é o centro do universo, mas você está no universo para fazer Jesus ser o centro de tudo. Então manifeste a graça de Deus e manifeste o caráter de Cristo por meio da sua vida, por meio da sua conduta, das suas palavras, dos seus relacionamentos. Mostre que você é o cidadão do reino dos céus, que você é o embaixador de Cristo. Mostre ao mundo essa graça, porque é por meio dos cristãos, é por meio da igreja que Deus está manifestando a sua graça, a sua glória. Então você também é responsável por isso. Amém. Glória a Deus por esse texto de Paulo aos Efésios. Glória a Deus pela vida do pastor Vitinho que trouxe essa ministração para nós. Assista lá no YouTube se você não assistiu. Está lá no YouTube a pregação do domingo passado, as bênçãos espirituais concedidas pelo Deus Trino. E aí assista-se, e aí você vai entender, né, aqui o que a gente tratou aqui nessa conversa, nesse podcast. Para a gente encerrar, quero que pastor Vitinho, irmão de Vaci, aí deixem suas considerações, uma mensagem para quem está nos assistindo. Vai lá. Meus irmãos, eu sei que é difícil digerir mesmo essa palavra, não estou falando que é fácil. Foi difícil para todos nós, mas reconheça a verdade das Escrituras. Nós não fizemos nada, Deus nos aceitou. O que precisamos fazer agora é só aceitar a verdade, que nós fomos adotados, que nós estávamos perdidos sem pastor e Deus é o nosso grande pastor, que nós não tínhamos uma família, inclusive a nossa família se chamava pecado, né? Mas agora o Senhor nos chamou para pertencermos ao seu reino e que essa palavra a gente possa pregar para todas as pessoas, porque é uma verdade maravilhosa, que é a verdade que Deus está redimindo o mundo. E nós somos os responsáveis por isso. Inclusive no nosso trabalho, naquilo que nós exercemos na nossa família, nós somos os agentes de Deus nesse mundo, para redimir o mundo. O mundo precisa ser um lugar melhor, porque nós somos cristãos melhores. Então é por meio do nosso serviço às pessoas que Deus está pouco a pouco redimindo ao mundo, para que a gente lembre para esse mundo, ele foi quebrado, mas Deus está reconstruindo. Então que Deus faça isso por meio das nossas vidas, que a gente se coloque nesse lugar para a glória dele. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para as boas obras, né? Então, como o pastor Vitinho falando agora, vamos viver leve, vamos viver sem aquele peso do cumprimento de regras, vamos viver para a graça de Deus, divulgando esse evangelho, que é essa mensagem, né? Evangelho, essa boa nova. Amém. Maravilhosa. E se você tá escravizado por alguma instituição eclesiástica, né, que está te cobrando valores,
sacrifícios para que você alcance a Deus, esquece, é seita. Deus é muito mais leve do que isso. Amém, glória a Deus. Deus é um Deus maravilhoso que nos derrama a sua graça e nos deixa viver em liberdade. Amém. 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 Glória a Deus. Aproveitando, vou pedir para o irmão de Vaci fazer uma oração final. Amém. E depois a gente dá uns recadinhos finais aí. Amado Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua tão doce salvação, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos predestinou, nos elegeu para o louvor da sua glória, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque podemos desfrutar do status de filhos, Pai. Muito obrigado porque somos cuidados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou da lei, do pecado, do mundo, de Satanás. Tu nos deste vida e vida em abundância, Pai. Pedimos ao Deus querido, em nome de Jesus, que Tu possas, meu Deus, dar a cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão escutando a esse podcast, que Tu possas dar a alegria, a liberdade, a leveza e não o orgulho, mas a gratidão a Ti por todo o sacrifício, por tudo que o Senhor fez e deixou registrado para nós na Tua palavra, Pai. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que ficou aí assistindo até o final, muito obrigado. Um beijo de Jesus aí no seu coração. Não se esquece, curte esse vídeo, deixa o seu like, compartilha aí com quem você acha que precisa escutar essa mensagem. E também ativa ali as notificações para você sempre estar recebendo vídeo novo. Na próxima semana a gente volta com Base Talk, com mais um tema especial dessa... Aliás, a gente vai começar uma série agora, né? A gente começa agora esse domingo a série de Páscoa, então não perde. Na próxima semana a gente já tem um Base Talk falando sobre a primeira pregação da série de Páscoa. Então é isso, fica com Deus, Deus te abençoe, até a próxima. Tchau.